Diz assim a palavra de Deus: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Cerca da hora 9, 3 da tarde, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: quem é? Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Deus amado e bendito, rogamos-te a graça de ouvir a doce e poderosa voz do Espírito Santo. Senhor, é a tua palavra. Visita-nos, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir e coração para crer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem do livro de Atos dos Apóstolos, ela é extremamente importante para a igreja. Em primeiro lugar, porque Jesus entregou nas mãos de Pedro, entre aspas, as chaves do reino dos céus, para que ele abrisse as portas, para que as pessoas entrassem no reino dos céus. E como nós sabemos que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo, ser nova criatura, regenerada, nós concluímos que as chaves do reino dos céus é o Evangelho, é a palavra de Deus. E Pedro, segundo o capítulo 12, Atos dos Apóstolos, usou estas chaves para abrir a porta para os judeus entrarem, quando pregou. Sabemos também que em Atos 8, quando pela primeira vez o Evangelho sai da Palestina, deixa de ser pregado somente aos judeus e chega aos samaritanos, rejeitados pelos judeus. Pedro é enviado de Jerusalém e ele também vai usar estas chaves para abrir a porta do reino dos céus para os samaritanos. Agora, Atos capítulo 10, Pedro vai usar as chaves do reino dos céus para abrir a porta para os gentios. Embora Jesus tivesse dito para irem por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, alguns anos já haviam se passado desde a ascensão de Cristo e até então eles não haviam compreendido a inclusão de todas as nações e de toda a humanidade no projeto de Deus. O grande equívoco dos judeus, que eram propriedade exclusiva de Deus, foi o fato de julgarem que Deus era sua propriedade exclusiva, que Deus era o Deus de Israel e não era o Deus do universo, de todas as nações. Por isso, foi preciso uma manobra muito grande e revelações e visões para que Pedro compreendesse que ele deveria entrar na casa de um gentio e lhes pregar a palavra de Deus. Então, o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é da maior importância, porque doravante, Paulo, ele irá, meus irmãos, levar o evangelho aos gentios. No entanto, o próprio apóstolo Pedro diz assim: e havendo grande discussão em Jerusalém, levantou-se Pedro e disse-lhes: irmãos, bem sabeis
que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Por isso que a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós temos Paulo, o apóstolo dos gentios, levando o Evangelho a todas as nações, a toda a humanidade que ele teve alcance. Então, a relevância do capítulo 10 de Atos é importante. Ninguém compreenderá, por exemplo, o capítulo 12 de Efésios, quando ali está dito que na cruz Jesus matou a inimizade e ele derrubou a parede de separação, se não entender o capítulo 10 do livro de Atos. Muito bem, tendo destacado o valor e a importância teológica do capítulo 10 de Atos, vamos considerar a vida de Cornélio. Existem, meus irmãos, 3 lições nesta passagem que são importantes. Uma, religiosidade não basta. Vamos aprender também que o Evangelho é imprescindível pregar o Evangelho, porque somente pelo Evangelho é que Deus salva pessoas. Vamos aprender, portanto, que a igreja não pode ter outra mensagem a não ser a mensagem do Evangelho, porque somente pelo Evangelho é que Deus salva o pecador. E em último lugar, que o nosso dever como cristãos é conhecer o Evangelho profundamente, anunciá-lo a toda criatura e defendê-lo com unhas e dentes de todas as heresias, de todas as distorções, de todos os acréscimos e possíveis subtrações que querem pulverizar, diluir o Evangelho para torná-lo inútil e ineficaz. Deus salva pelo Evangelho. E só o Evangelho bíblico genuíno é que será instrumento de Deus para a salvação. E isso, esta passagem nos deixa claro. Sabe por quê? Nós vamos considerar as características da vida de Cornélio. Cornélio, meus irmãos, era um homem cuja vida e cujo testemunho eram fantásticos. No entanto, e apesar de tudo que ele era e fazia, ele não era salvo. E ele precisou do Evangelho. Vamos ver Atos 10, 1. Um homem em Cesareia por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Qual a profissão de Cornélio? Ele era um centurião. Ele tinha 100 homens sob seu comando. E uma centúria fazia parte de uma corte. Uma corte era composta de 10 centúrias. Então, isso fazia com que ocorresse uma legião. Para ter uma legião, era preciso ter 10 cortes ou 10 centúrias, e em cada uma delas tinha 100 soldados. Ele era um centurião, ele era um oficial do Império Romano, era um grande líder, tinha 100 soldados sob seu comando. Ele era um profissional, um líder, um militar. Segundo lugar, diz o texto no versículo 2, que ele era um homem piedoso. E sempre que a Bíblia usa a palavra piedade, piedoso, está se referindo à religiosidade da pessoa. Que o homem era um homem religioso, devoto. Era um homem profundamente ligado e vinculado às questões espirituais. Era alguém para quem a vida espiritual tinha valor e importância. Ele era um homem piedoso, devoto, apegado com Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia, além de descrever a sua profissão e a sua religiosidade e a sua devoção, afirma que ele era temente a Deus. Isso significa, em outras palavras, dizer que ele era um homem de caráter. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, quando uma pessoa tem temor a Deus, ela evita fazer o mal, ela evita ambientes, ela evita pessoas, ela evita contextos que desagradam a Deus. Por isso, quando João Batista adverte os soldados, ele disse para que eles não dessem denúncia falsa, que eles não se corrompessem, não subornassem, não extorquissem e não se deixassem subornar por nada, que eles fossem honestos,
que eles se contentassem com o seu salário e não se corrompessem, porque quem trabalha nessa área, os soldados, a polícia, estão lidando com o crime, estão lidando com esse mundo terrível, onde através da corrupção se compra e se vende muita gente. Então ele era um homem temente a Deus, ou seja, ele evitava o mal, ele era um homem de caráter, ele era um oficial íntegro, a sua conduta era reta, o seu procedimento era reto. Ele não extorquia, não dava denúncia falsa. Esse homem era temente a Deus, ele não fazia o mal, ele fazia parte do Império Romano. A cidade onde ele estava era uma cidade subjugada, aquele império dominava, e ele não oprimia, ele não fazia o mal àqueles que estavam sob o domínio do Império Romano. Ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz outra coisa, que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ele era um homem de família, ele era um líder. Não só era um líder na sua profissão, como centurião, mas ele também era um bom líder familiar. Ele era um pai de família, porque ele temia a Deus, mas não sozinho, com toda a sua casa, com toda a sua família, com todos os seus. Porque a partir do seu exemplo, da sua influência, da sua liderança, ele fez com que a sua família também temesse a Deus. Portanto, era um homem profissional, um centurião, um oficial romano, era um homem religioso, piedoso, era um homem que tinha um caráter reto, uma conduta reta, ele era um homem temente a Deus, ele era um pai de família, ele era um bom líder do lar. Ele fazia, verso 2 ainda, muitas esmolas, era também um homem altruísta, caridoso. Ele tinha uma situação financeira melhor, com certeza, do que os dominados. E diante do quadro que ele vivia, ele se sensibilizava com os pobres, ele os ajudava fazendo caridade. Isso revela o quanto ele era piedoso, porque quando um povo subjugava outro militarmente, não havia dó e nem piedade dos subjugados. Ao contrário, eles eram escravizados. No entanto, esse homem fazia caridade. Ele está na contramão da conduta e do comportamento dos seus colegas. Ele era um homem, meus irmãos, tão importante no sentido de espiritual e religioso, que ele pegou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado. Observem quem era Cornélio, alguém que no meio militar, ele não só levou a sua família a temer a Deus com ele, mas sob sua influência, os seus soldados estavam também exercendo piedade, religiosidade. Era um homem de persuasão, ele fazia muitas esmolas, ele era altruísta, amava o próximo. E diz a Bíblia que ele de contínuo orava a Deus, era um homem de oração. A oração não era esporádica, de vez em quando em sua vida. Ele vivia em oração, de contínuo, de forma ininterrupta, ele buscava a face de Deus em oração. No entanto, e apesar de ser um profissional, um trabalhador, temente a Deus íntegro, caráter reto e conduta reta, piedoso, religioso e devoto, altruísta, caridoso, um pai de família exemplar, um líder um líder exemplar para a sua família e para os seus que trabalhavam com ele. Cornélio não era salvo. Sabe o que isso nos ensina? Ele precisava do Evangelho. E ele precisava tanto do Evangelho que Deus a ele se revela através do anjo. E qual foi a mensagem que lhe foi transmitida? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As boas obras, o bom caráter e a boa conduta agradam a Deus. Mas observem que, por mais que agrade a Deus, sermos corretos e retos, religiosos e trabalhadores e bons pais de família, isto não conta como mérito diante de Deus para que alguém seja salvo. Quem pensa que poderá
através da sua vida, conquistar uma honra ao mérito, que a salvação é uma recompensa divina, porque eu sou trabalhador, eu sou honesto e eu sou religioso, engana-se. Observem que ele era pagão, mas vivendo num território judaico, ele vai migrar para o Deus de Israel, ele vai migrar para a sinagoga, ele vai descobrir e perceber que o culto aos ancestrais, as diversas divindades que ele adorava, o próprio imperador, não lhe satisfaziam. E a prova de que a própria sinagoga não lhe dava jeito e não solucionava o seu problema é que ele precisava do evangelho. Por isso, nós aprendemos aqui que Deus lhe envia um anjo. E o anjo lhe dá a seguinte ordem: mande chamar Pedro. Os irmãos observem, por que o anjo não prega o evangelho de uma vez por todas para Cornélio? Porque os anjos são mensageiros de Deus, mas Deus não lhes deu o privilégio de serem portadores da mensagem do evangelho. Os anjos não pregam o evangelho é pregado pela igreja de Jesus Cristo. Por isso, através de uma revelação angelical, e Pedro também, quase que simultaneamente, estava sendo preparado por uma revelação também divina, para poder atender ao convite de ir à casa de Cornélio e entrar nela um gentio. Deus se manifesta, sabe por quê? Porque este homem agradou a Deus. Mas apesar de ter agradado a Deus, nenhum de nós pode conseguir salvar-se por mérito, por bondade. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esse homem tinha uma outra qualidade: ele era obediente. Terminada a revelação, imediatamente ele manda emissários para trazerem Pedro. E sabe, meus irmãos, o que acontece? Vejam no verso 6 a última frase: ele te dirá o que deves fazer. Pedro, o apóstolo, te dirá. Ele vai pregar o evangelho, ele vai dizer a você: se arrependa e creia. Mas o anjo não disse, mas disse que Pedro diria. Os anjos não podem pregar o evangelho. Olhem para o verso 22. Os dois domésticos, junto com o soldado, eles responderam a Pedro: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica. Algumas outras virtudes. Repete que ele era um homem temente a Deus, e agora, quem fala não é Lucas, são as pessoas que conviviam com ele, e afirmam que ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. O testemunho daquele homem impactara toda uma nação. Foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Quais seriam, meus irmãos, as palavras que Pedro iria pregar para eles? Vamos ver no verso 33. Portanto, mandei logo chamar-te, disse Cornélio a Pedro, quando chegar à sua casa. E bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, presentes, diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Pregar o evangelho é dizer aos homens tudo quanto o Senhor nos ordenou dizer. Isso é pregar o evangelho. Não é adulterar a mensagem, não é dizer aos homens o que nós achamos e pensamos, a nossa maneira de filtrar as escrituras e então selecionar o que julgamos ser o evangelho. Não. Cornélio foi claro: tudo o que o Senhor te ordenou dizer. E no verso 42, observem que Pedro está dizendo: este está se referindo a Jesus, nos mandou pregar. Portanto, Cornélio está certo. Diga-nos tudo o que o Senhor te mandou dizer. E Pedro diz: Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E alguém vai perguntar: isso é evangelho? É o puro evangelho.
Como eu tenho dito, muitos dizem que o Evangelho são as boas novas do incondicional amor de Deus. E novamente eu pergunto, onde na Bíblia está ensinando que o amor de Deus é incondicional? Eu não encontro isso na Bíblia. O amor de Deus é real, porque Ele nos deu o seu Filho, para em nosso lugar pagar a pena, mas a pena foi paga, porque o pecado não pode ficar impune. Deus fez justiça, mas revelou também o seu amor. E o que foi que Jesus mandou pregar? Ele mandou pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Deus o Pai o constituiu juiz. Observem bem, aquele Jesus de Nazaré, que nos filmes é retratado com crucificado, ensanguentado, cheio de hematomas, nas mãos dos homens, julgado 2 vezes por 2 tribunais, o judaico e o romano, injustiçado, executado. Ele é o juiz, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Nós nos encontraremos com Cristo, queiramos ou não. Se você não quiser, sobre a face da terra, ter um encontro com o Senhor Jesus, então saiba que, querendo ou não, gostando ou não, um dia haverá um juízo final. E sabe quem vai julgar você e eu? Jesus Cristo. Ele é o Salvador, mas Ele também é o juiz. E eu quero lhe dar um conselho: queira primeiro encontrar-se com o Salvador, porque se você vier encontrá-lo como juiz, sem tê-lo primeiro encontrado como Salvador, você será julgado com justiça. E justiça significa dar o que cada um é digno. E quem lhe deu as costas, quem foi incrédulo, quem não se arrependeu e nele não depositou fé, quem o negou diante dos homens e não o reconheceu como Filho de Deus, que na cruz estava no meu lugar, morrendo a minha morte, a sua morte, porque nós somos os transgressores da lei de Deus e dos seus mandamentos, então nós o encontraremos como juiz. E isso não agrada muita gente, pensar em Jesus. Jesus é amor. Eu tenho encontrado pessoas, teólogos e religiosos que dizem: Deus é amor, Jesus é amor. Quando nós pensamos em Jesus, é amor. Mas a Bíblia diz que Ele foi constituído juiz, meu e seu, dos que estão vivos e dos que já morreram. E foi isso que Ele mandou pregar: haverá um juízo final. O capítulo 2 de Paulo aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, ele trata do juízo de Deus, e ele então diz no verso 16: segundo o meu evangelho, porque o evangelho bíblico, as boas novas de Deus, elas incluem o amor de Deus, mas também a justiça, a ira e o juízo de Deus. Faz parte da mensagem do evangelho. Claro que não é uma mensagem popular, não é uma mensagem agradável de se ouvir, mas é a mensagem bíblica. Por isso, Pedro foi lá para pregar. E se os irmãos observarem em Atos 11, verso 14, perceberão o próprio relato da boca de Pedro. Porque o anjo disse a Pedro, e Pedro está dando o seguinte relatório, o qual, Pedro está narrando, te dirá a Cornélio, palavras pelas quais serás salvo. As palavras pelas quais Cornélio e toda a sua casa seriam salvos são as palavras do Evangelho, palavras de salvação. Portanto, Deus salva, mas Deus salva pelo Evangelho. Se eu pregar qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, eu estou tirando das pessoas a chance de serem salvas. E faz parte do conteúdo do Evangelho dizer que Jesus foi constituído por Deus o Pai juiz dos vivos e dos mortos, e que Ele nos julgará. Portanto, não há salvação a não ser pelo Evangelho. É por isso que a igreja tem que pregar o Evangelho a toda criatura, na televisão, no rádio, nos cultos, pessoalmente,
Temos que evangelizar. Evangelizar é pregar o evangelho. São palavras pelas quais as pessoas serão salvas. Não podemos adulterar o evangelho, senão não haverá salvação. Podemos encher os templos com mensagens agradáveis, que vão ao encontro dos desejos dos homens, mas em se tratando da salvação, só pelo evangelho. Por isso, Deus, meus irmãos, teve misericórdia de Cornélio. E embora um trabalhador, um homem de família, um homem piedoso, um homem devoto, um homem religioso, um homem caridoso, um homem de oração, um homem obediente, um homem que temia a Deus, ele não tinha salvação. E ele precisava ouvir o evangelho. E Deus manda Pedro para anunciar tudo quanto o Senhor lhe ordenou, as palavras de vida eterna, o evangelho. As lições dessa passagem são claras. Talvez nós conheçamos pessoas que se dizem evangélicas, que não chegam aos pés do comportamento exemplar de Cornélio. Mas a tônica da mensagem das Escrituras é que se o indivíduo pudesse, por seu caráter, religiosidade e prática religiosa, salvar-se, Cristo teria morrido em vão. A encarnação do Filho de Deus teria sido inútil e dispensável. Ninguém pode obter mérito diante de Deus. No entanto, o anjo disse que as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, embora as boas obras não salvem, elas alegram a Deus. Deus se alegra com aqueles que fazem o bem. E nós temos aprendido nas Escrituras que existirão graus de juízo no inferno, de punição. Nem todos os que estiverem no inferno receberão o mesmo grau, o mesmo rigor de punição, como também nem todos que estiverem no céu receberão o mesmo galardão. Deus é justo e não permitirá que um Hitler da vida tenha a mesma condenação de uma outra pessoa que não fez 1% do que ele fez. No entanto, e apesar de religioso, pai de família, trabalhador e um homem de caráter, se Deus não tivesse tido misericórdia dele e enviado Pedro para lhe pregar o evangelho, ele morreria sem Deus e sem salvação. Então, essa passagem bíblica é uma advertência para mim e para você. Se você pensa assim: eu sou trabalhador, vivo do meu trabalho para a minha casa e da minha casa para o meu trabalho. Sou um homem religioso, todo domingo eu vou ao culto da minha igreja. Participo da minha religião, entrego o meu dízimo, eu sou religioso. Sou temente a Deus, tenho evitado ser corrupto, tenho evitado ser um homem sem caráter, de conduta tortuosa. Sou uma pessoa bondosa, tenho feito caridade. Eu sou uma pessoa realmente de oração. Teria Deus motivos para me condenar? Então você está confiando em si, na sua bondade, no seu caráter, acreditando que Deus não tem razões, porque você está se comparando com as pessoas que você olha e diz assim: essa gente aqui não presta, é essa gente que precisa se arrepender. Mas se compare com Deus, compare-se com a santidade de Deus, e você compreenderá que você é um pecador, tão pecador quanto os demais. Talvez você não faça tudo o que eles fazem, mas o seu coração é tão pecaminoso quanto o deles. Então, não se compare com o padrão humano. A passagem nos ensina claramente: Deus elogia, Deus recomenda, Deus aplaude, Deus incentiva para que sejamos trabalhadores, homens de bem, de família, devotos, caridosos. Mas isso não conquista salvação. Essa é a primeira lição. Portanto,
você precisa crer no Evangelho. E o Evangelho afirma que Deus nos amou e Ele nos deu. O Evangelho nos diz que Jesus veio ao mundo porque não tinha outro ser humano perfeito moralmente que pudesse em nosso lugar nos substituir. Então Deus se faz homem e Ele vai à cruz e Ele se entrega, Ele paga os nossos pecados na cruz do Calvário. Você crê? Você crê que Jesus morreu por você e para lhe salvar? Creia no Evangelho. Termino dizendo a toda a igreja: a nossa missão é conhecer profundamente o Evangelho, para poder pregá-lo genuinamente e defendê-lo de todos os ataques, de todas as distorções. Pregar cura não é pregar o Evangelho. Pregar prosperidade não é pregar o Evangelho. O Evangelho bíblico apresenta Jesus como juiz de todos os vivos e os mortos. Portanto, ele é uma convocação ao arrependimento, porque sem arrependimento e fé não há perdão, não há salvação. Igreja, amemos o Evangelho, estudemos as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós temos o Evangelho. Conheçamos profundamente para que possamos compartilhá-lo, cantando, declamando, pregando, ensinando, e façamos tudo para defendê-lo. Se a mensagem não for popular, não importa. Jesus não se preocupou com popularidade. A mensagem dele era uma mensagem real e muitos o abandonavam, exatamente porque ele não correspondia às expectativas do povo. Aquela grande e imensa multidão que o aclamou quando entrou em Jerusalém foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Ele decepcionou aquela multidão que trocou. O coração humano é adúltero, ele muda, ele é infiel. De lealdade ele muda para deslealdade, da noite para o dia. O coração humano é assim, desleal. E aquela multidão o aclamou, e essa mesma multidão gritou: crucifica. Ele não é o que nós queríamos que ele fosse, e ele não veio fazer o que nós queríamos que ele fizesse. Portanto, nós temos que pregar o Evangelho. Se a mensagem é ou não é popular, pouco importa. Temos que estudar as Escrituras e pregá-la, porque somente pelo Evangelho é que pessoas serão salvas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nessa hora, se você é uma pessoa de bem, parabéns. Você é reto no seu caráter e na sua conduta, parabéns. Você é uma pessoa de família, parabéns. Saiba que todas estas coisas agradam a Deus, mas elas não podem lhe dar salvação. Humilhe-se diante do Salvador e diga: eu preciso de Salvador, eu não posso me salvar, minhas obras não me salvam, minha religião não me salva, minha integridade não me salva, nada do que eu sou, nada do que eu tenho, nada do que eu faço me salvam. Eu preciso de um Salvador. Jesus me salva, me perdoa, me dá a vida eterna. Agora, meus irmãos, é uma incoerência aqueles que se dizem salvos e não são trabalhadores, são preguiçosos, não são piedosos, não têm vida devocional, não são tementes a Deus, crentes que mentem, desonestos nos negócios e assim por diante, não fazem o bem, não são caridosos e não oram de contínuo a Deus. É uma contradição. Por isso, João, na sua primeira carta, e para ele não tem meios termos, quem pratica o pecado não é de Deus e não nasceu de novo. Ou é ou não é. Quem é de Deus tem uma vida transformada e evidencia isso pelo caráter, pela conduta, pela devoção,
pela família e pelo trabalho. Portanto, vamos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los a Deus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor, seu Deus, nesse momento.